O técnico Tite, como eu disse aqui nas manchetes, tem sido criticado por convocar para amistosos da seleção brasileira jogadores que atuam no Brasil e que estão disputando torneios importantes. Vini, bom dia, meu camaradinha. Vamos lá começar essa história aí contando aí. Dá uma geral pra gente, Vini, porque foi um assunto que tomou conta do noticiário esportivo. Pô, esses amistosos em Singapura, com seleções africanas. Será que tem que tirar os astros aqui do campeonato pra colocar pra jogar na seleção e desfalcar os times que estão ali se afunilando? Pois é, Edgar, essa é uma discussão recorrente do futebol brasileiro, não é de agora, não é só agora com o Tite, ele já sofreu também o inverso quando ele era técnico dos clubes, e ele nessa coletiva que ele concedeu mais recente, Edgar, ele falou justamente que ele mantém essa posição dele de quando ele era técnico de clube de futebol, de que não deve se parar. Não deve ter jogos de campeonato brasileiro ou de competições nacionais quando se tem jogos em data FIFA. Só que agora ele está do outro lado, né? E ele precisa ali fazer a convocação dele, mas ele é contra esse tipo de prática. Alguns dizem que ele deveria ter um pouco mais, então, de sensibilidade, não convocar esses jogadores que estão atuando em Campeonato Brasileiro, Libertadores e outras competições. O Tite também criticou a administradora, a empresa que organiza ali os amistosos. O Brasil que vai jogar amanhã, às 9 horas da manhã, contra Senegal, e no próximo domingo, no mesmo horário, contra a Nigéria. São esses dois amistosos. Edgar, e o Tite criticou porque a administradora, essa empresa, não permitiu que a seleção treinasse no campo de jogo. E ele acha que os atletas de alto nível merecem um pouco mais de respeito. Então a gente trouxe aqui, né, o nosso especialista máximo em futebol da casa. Aqui a galera, a claque, a claque... Pois é. A claque já aqui, ó. Esse programa tá muito chique nosso hoje. Companheiro Vanderlei Nogueira. Eu queria já abrir com você, Vanderlei, perguntando o seguinte: eu vi aqui a possível escalação, e dos 11 jogadores que o Tite deve levar a campo amanhã, os 11 titulares, apenas um, né, atua como titular no futebol brasileiro, que é o Daniel Alves, ou seja, os outros vão ficar ali na reserva, devem entrar um minutinho ou outro. Falta um pouco mais de sensibilidade do Tite nesse tipo de convocação, já que o amistoso é muito menos importante do que as competições que esses jogadores estão atuando pelos seus clubes? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Edgar, a todos os Vanderlei, cara. Fefito, é ótimo estar aqui. Ótimo estar te ouvindo aqui. Eu fico lá, você sabe que eu fico ouvindo lá, o computador tá ligado, fico tocando o programa que vai começar meio-dia, mas eu tô ouvindo vocês. O nome disso é o quê? Audiência qualificada. E é também para ficar bem informado. Isso aí, boa, Vanderlei. O que você acha dessa colocação do Vini? Eu acho o seguinte, com relação ao que o Tite falou, que ele convocou até meio tristonho, ele falou que estava muito triste, mas essa tristeza vai continuar em 2020 também, porque nós já conhecemos o calendário. Eles anunciaram que o futebol brasileiro para nas datas FIFA. É quase isso, não é bem isso, é o chamado me engana que eu gosto. Nós teremos 10 datas FIFA em 2020. 10 datas FIFA. E vai parar mesmo, mas tipo assim, começa 24 horas depois. Quer dizer, aqueles que estão convocados dificilmente chegarão em tempo, depende de onde Ainda mais se o jogo foi em Singapura, né, Vanderlei? Singapura, o Vinícius acabou de falar, olha, do time principal, só um é que vai jogar e tal. Os outros curtirão um banco. Mas tem que admitir que é um banco chique, lá em Singapura. E isso posto, eu queria dizer que ele reclamou também que nem emprestaram o campo para conhecer o jogo que vai acontecer às 9 da manhã. Essa empresa, Edgar e amigos que nos acompanham, foi um contrato feito pelo ex-presidente Ricardo Teixeira, Deus o tenha, lembrando que ele vendeu um contrato por 10 anos. Isso não existe. Até quando que vai isso, Vanderlei? Até 2022. Nossa. Até 2022, todos os jogos amistosos da seleção brasileira serão organizados e dirigidos por essa empresa, que vende onde tiver. Durante um tempo, recuando um pouquinho só, esses jogos aconteciam em Londres. Vocês lembram que a Casa Brasileira, da Seleção Brasileira, ficou em Londres. Depois descansou em Londres. Então eles começaram a vender para outros lugares. Singapura se interessou, estão ganhando uma grana, venderam os dois jogos contra Senegal amanhã e depois contra a Nigéria, né? Vão ganhar uma grana.
Eles que fizeram todo o negócio, a CBF recebe cerca de 2 milhões de dólares por jogo, mais outras coisas que tem por aí. Então, é isso. O Tite vai continuar triste com esse negócio, com dor no coração. É verdade, ele reclamava também quando era treinador, mas isso vai prosseguir. E não vai mudar tão já. Dificilmente mudará. Só quero lembrar que na Copa América, o campeonato do ano que vem, já estou adiantando já, a Copa América do ano que vem, que será em 2 países, Argentina e Colômbia. O Campeonato Brasileiro vai prosseguir durante a Copa América. Então a única mudança vai prosseguir. Quer dizer, já são mais 9 jogos oficiais, fora o período ali de treinamento, né, Vanderlei? Isso, nós teremos. Isso, claro. Quer dizer, vai ser pior ainda no ano que vem. Vai ser mais apertado. Eles fizeram uma diminuição nos estaduais. Os estaduais têm 18 datas. Tinha 18 datas. Agora a proposta é um calendário de 16 datas. Já era tiro curto, então agora mas é coisa pequenininha, muito pequenininha. Lembrando que o campeonato não vai aliviar o que precisa. Não vai aliviar. Vanderlei, a solução seria... Só para fechar, para vocês saberem, já para você programar na tua agenda. O Campeonato Paulista começa o calendário começa no dia 19 de janeiro de 2020, 19 de janeiro de 2020, e acaba no dia 6 de dezembro. Esse será o calendário brasileiro. 19 de janeiro a 6 de dezembro, Edgar. Deixa eu só, Vini, você falou de jogadores que vão ser convocados e nem são da seleção titular ali, mas do Flamengo só, você tem ali o Rodrigo Caio, que é convocado. Gabigol. O Gabigol, né? De força do Flamengo. Né? E o Felipe Luiz está machucado. Felipe Luiz está machucado, né? Não vai, então. Já de cara já não vai ser convocado porque tem essa lesão. Mas seria. Quer dizer, tiraria 3 jogadores importantíssimos de um time que está ali dando passos largos para ser campeão brasileiro. A torcida xinga, e xinga com razão, porque no coração do torcedor é o clube primeiro, depois a seleção, e quando ela inspira amor. Não é o caso que acontece hoje, é aquele processo de desamor que existiu, que estão tentando reconquistar a torcida brasileira. E esse processo passa um pouco, Vanderlei, por esse fato do Brasil não jogar no Brasil. Quer dizer, talvez se a seleção brasileira jogasse mais aqui, o torcedor acolhesse mais e entendesse um pouco mais das convocações. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que pode jogar onde quiser, desde que o futebol seja bom. Sim. Se jogar contra Senegal, por exemplo, amanhã, for um espetáculo dos sonhos, todo mundo vai gostar. Sim, sim. Agora tem a questão do negócio, né? O futebol é um negócio milionário, é grana, você vê. Essas datas já comprometidas até 2022 pelo Ricardo Teixeira, como você colocou, forçam que o Brasil tenha que atender a esses compromissos. E veja, num terreno ali, talvez a FIFA tenha interesse em ampliar a importância do futebol no mercado asiático ali. O jogo é em Singapura, num horário aqui no Brasil que vai ser difícil das pessoas, inclusive, assistirem aos jogos, né? Porque vão estar saindo em trânsito para o trabalho, quer dizer, é uma incongruência ali. Agora, Vanderlei, você acha, para fechar, você acha que acabando esse compromisso que vai até 2022 já firmado pelo então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o calendário pode evoluir e chegar próximo a um ideal, ou pelo menos no que se idealiza, com base no campeonato europeu, por exemplo, no calendário europeu de futebol? Eu tenho muita preocupação que isso não aconteça, Edgar. Rapidinho eu queria dizer o seguinte, agora a culpa é sempre jogada sobre as costas do Ricardo Teixeira, que fez essa grande lambança de vender por 10 anos os amistosos. Até lá, o tempo vai passando, você não sabe quem vai estar no comando em 2022, se não terá interesse de fazer a mesma coisa para faturar um dinheirão. Para continuar a história, né? Isso, já que parece que liga não é nenhuma possibilidade de acontecer no Brasil. Edgar, deixa eu trazer aqui rapidinho a palavra dos clubes, ou pelo menos um dos representantes, que é o Andrei Sanches, presidente do Corinthians, que não é dos dirigentes mais simpáticos, né? Quando ele foi abordado aí no último jogo do Corinthians lá em Porto Alegre contra o Grêmio, ele foi perguntado sobre a responsabilidade dos times também. Por que os times não se unem? Por que os times não tentam aí barganhar algo melhor no calendário? E ele transferiu toda essa responsabilidade para a Rede Globo. Vamos ouvir. Eu acho que a CBF fez o calendário e não dá para reclamar. O que pode ser feito, presidente? Os clubes aceitam e fica assim? Cadê a Rede Globo aí? Não tá a Rede Globo aí? Chama eles aí. Eles pagam. O senhor não tem mais poder para isso? Você trabalha onde? Na Rádio Gaúcha. Tem patrocinador? Claro. Quando eles pagam, vocês fazem tudo pra eles. E eu sou igual. Então, a Rede Globo gente entrega a mídia contratada. E eu entrego o horário que eles querem, o dia que eles querem, como eles querem. Eles pagam o Corinthians. Mas não adianta, presidente, reunir os outros times e tentar mudar isso? Nós acabamos com a Rede Globo. E quem paga o futebol brasileiro? A Rede Globo paga, cara.
o que nós pedimos, o que cada um pediu. O que eu posso reclamar da Rede Globo? Não dá para sentar, conversar de repente, organizar? Conversa todo dia. Mas agora, ela precisa vender 90 datas, 90 jogos, você vai fazer o quê? Porque não muda, porque não dá para mudar. Por que não dá para mudar, presidente? Porque vocês não ajudam. Tá aí, então a culpa também acaba sendo um pouco da imprensa que não ajuda nesse sentido. O simpático presidente do Corinthians, André Sanches, Vanderlei, essa é uma visão só do Andrés ou é uma visão geral ali dos dirigentes brasileiros? Com palavras diferentes, os presidentes dos demais clubes pensam mais ou menos a mesma coisa. Ele foi deselegante, muito deselegante nessa entrevista coletiva lá em Porto Alegre, mas de toda a entrevista eu pensei, na verdade, 3 assuntos importantes, 3 pontinhos importantes. Primeiro, quando ele disse que vai abandonar o futebol quando sair da presidência do Corinthians. É uma declaração importante. Outra que ele deu é uma declaração, ele disse que liga é uma piada. Quando alguém falou, o senhor não acha que se formar uma liga, a coisa melhora um pouquinho? Ele acha que essa ideia de formação de liga é uma piada. E disse também, quando alguém perguntou, o senhor pensa em presidir a CBF? Ele disse, eu pensei, já não penso mais. Eu acho que esses 3 pontos foram mais importantes nesse encontro simpático com a imprensa lá em Porto Alegre. Legal, Vanderlei. Obrigado pela tua seleta participação aqui. Obrigado e você vocês. vê que o problema de calendário ela não é só com relação à seleção brasileira, não. Ele atinge também as categorias inferiores. O meu glorioso Bugre jogou 4 vezes em 9 dias. É um absurdo. Um calendário impossível. É lesão na certa. E por mais talento que tenha, cansa o torcedor. Vanderlei, lembrando que a Jovem Pan transmite amanhã em seu canal de esportes Brasil e Senegal às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, amanhã pelo YouTube, né? Vai estar rodando aí Jornal da Manhã, o nosso Morning, e também todo mundo tem junto. para aquele que quer acompanhar a seleção brasileira. Vandeco, valeu, queridão. Estaremos todos lá, um abração. Abração, obrigado. Vanderlei Nogueira com a gente aqui no Morning Show, falando de esporte com Vinícius Moura. É isso aí. Boa.